Direito Penal 3, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Aprendiz, aí dos crimes contra a pessoa, aí crimes contra a vida, homicídio. E dando continuidade aqui ao homicídio qualificado, parei aí no último aí, extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Então, extorsão mediante sequestro é um crime contra o patrimônio, não um crime contra a liberdade. Crime contra a liberdade é só o sequestro ou cárcere privado 148. Bem, aí continua lá, estupro, inciso 5 aí do artigo 1º da 8.072, você tem aí o estupro. Então o estupro é definido no artigo 213 do Código Penal, e ainda a gente vai ver aqui que tem o estupro de vulnerável, que é o 217A. O inciso 6 fala em estupro de vulnerável. Então é ali violência ou grave ameaça no estupro, a conjunção carnal, o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, e no 217 é manter aí a conjunção carnal, o ato libidinoso com vulnerável. Vulnerável ao menor de 14 anos é aqueles que não entendem a natureza do ato sexual e porventura aquele que esteja incapaz de oferecer resistência. Então no 217A. Então aí 6 a 10 anos do estupro lá, a pena é 213, 8 a 15 no estupro de vulnerável lá no 217A. Epidemia com resultado morte. Então é outro crime que é etiquetado com a condição aí de crime hediondo. Vem lá o inciso 7b, o artigo 273 lá, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, artigo 273, caput, parágrafos 1º, 2º, 1º-A e 1º-B, com a redação dada pela Lei 96/77. O exemplo típico disso aqui é a falsificação de medicamento. E isso aqui foi inserido no Código Penal brasileiro aqui em razão lá de um remédio chamado Andracur, que era utilizado no tratamento do câncer de próstata. Foi em Minas Gerais que foi feita a investigação e ali foi, como houveram várias mortes pelo uso de medicamento falsificado, foi inserido aí no 273. A pena que ela viola até os dogmas aí do direito penal na Constituição, porque é de 10 a 15 anos, viola a proporcionalidade, viola a razoabilidade. Então é uma pena que, se os senhores depararem na defesa de alguém por infração a este tipo penal, vocês têm que arguir a inconstitucionalidade do preceito secundário. Pena de 10 a 15 anos é muito próximo o mínimo do máximo, é muito alto o mínimo do máximo. E aí o bem jurídico, vida, é de 12 a 30. Então, quando é qualificado. Então, vocês vão ver a distância aí. Existem julgados nesse sentido no STJ e no próprio Supremo Tribunal Federal. O inciso 8º, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218b, caput, parágrafo 1º e 2º. Então a gente vai identificar aqui favorecimento da prostituição. A prostituição em si, ela não é infração penal. Então as pessoas que vendem o próprio corpo, vendem o sexo, esse fato é atípico, ele é um irrelevante penal. Agora, quando você vem aqui, favorecimento de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, então você tem 3 hipóteses: criança e adolescente. Está definido no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Criança de 0 a 12 anos, adolescente de 12 aí até os 18 anos. E aí, vulnerável, vocês vão ter que pegar a norma explicativa contida lá no artigo 217 do Código Penal brasileiro, que é aquelas pessoas menores de 14 anos, que vai ser ali criança ou adolescente, mas a pessoa que não tem condições de entender o caráter sexual, a natureza sexual da conduta que ela está praticando, e por fim aquelas que não podem oferecer resistência. E por último aí, inserida aí pelo pacote anticrime, vem a 9, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato
ou de artefato análogo ou que cause perigo comum. Isso também foi inserido agora pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, em razão aí de, pelo país afora, terem se vulgarizado e até aqui no Sudeste mesmo, vários assaltos, ou seja, furtos a roubos com a utilização de explosivo. Explodiram-se agências bancárias aqui próximo de Barbacena, foi feito em Carandaí, foi feito ali em Barroso. Então isso aí, como foi uma avalanche de furtos a roubo com explosão de agências bancárias, o Poder Legislativo deu as suas respostas e etiquetou como hediondos a conduta aí do furto qualificado pelo emprego de explosivo ou efeito análogo. Bacana? Parágrafo único aqui, ó. Eu vou falar aqui, consideram-se também crimes hediondos tentados ou consumados. Vou ressaltar isso aqui porque é comum perguntar em prova. Vocês viram no caput lá que fala: são considerados hediondos os crimes definidos no Código Penal Brasileiro, ou seja, no decreto 2848 lá de 7 de dezembro de 40. Então, aí vem aqui, quais são os crimes considerados hediondos? O crime de genocídio. O crime de genocídio é a Lei 22.89. Tá lá, o crime de posse ou posse legal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da 10.826. Isso foi inserido pelo pacote anticrime. O crime de comércio legal de arma de fogo, previsto no artigo 17, pacote anticrime. 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Então esse crime de tráfico internacional de arma de fogo também passou a ser hediondo aí por força da Lei 13.964 aí de 2019, que é o pacote anticrime. E o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Organização criminosa é o artigo 288 do Código Penal. Então aqui vocês vão ver aqui que ele pôs o 288 e deixou de fora aqui o 288A, que é o crime de milícia privada. O crime de milícia privada muitas vezes é muito mais grave do que a própria associação criminosa. É uma espécie, é uma norma especial de associação criminosa. Mas de qualquer forma foi tipificado pelo nosso legislador só o crime aí de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Tá certo? Então a milícia privada, se não praticar efetivamente crime hediondo, vai tratar-se de crime comum e não crime hediondo. Então a lei dos crimes hediondos, Lei 8.072 de 90 lá, de 25 de julho de 1990. Então a gente tem que entender e compreender que hediondo são aquelas figuras, são aqueles fatos típicos definidos no Código Penal que são etiquetados como hediondos. A Lei 8.072 não define infração penal. Ela vem e fala que o homicídio simples, quando praticado aí na atividade típica de extermínio, é considerado hediondo. E o homicídio qualificado. Então, por hora, o que a gente tem que entender é exatamente essa situação aqui do homicídio. A questão, quais são as consequências? Progressão de regime, lá o livramento condicional no artigo 83 também vai ser 3/5 da pena, então lá vai estar expressamente previsto no artigo 83 do Código Penal Brasileiro. É só vocês olharem lá o inciso 4 para falar a questão do percentual para o livramento condicional. Livramento condicional, só para relembrar, é a última etapa de cumprimento aí da pena privativa de liberdade, onde aí na questão de ressocialização o agente passa a ter a autodisciplina, é imposto ele a autodisciplina
para que possa dar a extinção ali da punibilidade pelo cumprimento da pena. Bem, então voltando lá ao parágrafo 2º, agora vamos estudar cada uma das circunstâncias que qualificam o homicídio. Então, se o homicídio é cometido, volto a frisar, o crime continua sendo homicídio. Homicídio é matar alguém, é ceifar a vida de alguém, é extinguir a vida. Então, ali, nessa circunstância, vem lá. Agora, se agregado a paga ou promessa de recompensa, a pena que era de 6 a 20 tem o seu limite alterado para 12 a 30 anos. Então, o crime continua sendo homicídio. Foi desferiu o disparo de fogo em B e matou o B, mas verificou-se que houve ali a promessa de recompensa. Se verificou que houve a promessa de recompensa, vai caracterizar o crime de homicídio qualificado nos termos do parágrafo 2º, inciso 1º aí do artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Ou por outro motivo torpe. Na aula passada eu falei do que é torpeza. Torpeza, aí o exemplo clássico da torpeza é o recebimento. O agente mata alguém para o fim de receber a herança. Um caso famoso no Brasil é o caso da Suzane Richthofen. Ela, o namorado e o irmão do namorado mataram os pais da Suzane exatamente para ficar com a herança. Então ali você tem o exemplo de motivo torpe, de torpeza. Então, por motivo fútil. Então, fútil é um motivo desproporcional. O agente mata a pessoa por uma discussão banal, ou por um xingamento banal, ou por uma cusparada. Exemplo que de vez em quando se verifica na própria divulgado pela mídia é a questão de discussão no trânsito. Alguém esbarra no carro do outro, sai do carro ali e discute lá um disparo e mata um cidadão por essa questão, por esbarrão no carro, etc. Então, nesse caso, o motivo ali, ele é pequeno, ele não é tão relevante que possa justificar uma reação dessa proporcionalidade. Então, é fútil, é pequeno, é ali insignificante. E sendo insignificante, vem a caracterizar um motivo fútil. Na doutrina se discute a respeito se o motivo fútil ele é equiparado à falta de motivo. Então, quem mata alguém por falta de motivo não matou por motivo fútil. E se não matou por um motivo fútil, pelo princípio da taxatividade, seria um homicídio simples e não um homicídio qualificado. Por que matou? Matei porque quis matar. Você quis matar por quê? Qual o motivo? Não tem motivo. Então, nessa situação, se não há motivo, o homicídio não é qualificado, porque pelo princípio da taxatividade deveria estar expressamente inserido aí no Código Penal Brasileiro. E não tá, deveria ser assim, por motivo fútil ou sem motivo. Aí estaria efetivamente previsto e poderia se classificá-lo como homicídio qualificado. Agora, o inciso 3º aí, o inciso 1º e 2º, vou pedir aos senhores para colocarem aí que o inciso 1º e 2º são qualificadoras de natureza subjetiva. E é importante os senhores entenderem o que é qualificador de natureza subjetiva, porque na hora que falar em crime qualificado privilegiado, o inciso 1 e 2 não podem ser reconhecidos como qualificadores. Se tiver o inciso 1 e 2, vai já de plano afastar lá a questão do privilégio, porque são de natureza subjetiva e o próprio Código Penal fala lá, quando trata das circunstâncias atenuantes e agravantes, que a circunstância de natureza subjetiva é preponderante. O inciso 3º aí é uma qualificadora de natureza objetiva. Vai vendo lá, com emprego de veneno. Então aqui em cima você teve o motivo, aqui é o meio, com emprego de veneno, fogo,
explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Então, vem lá, com o emprego de veneno. O que é veneno? Veneno é qualquer substância que venha a causar uma alteração no funcionamento do organismo humano, tá? Existe a pergunta seguinte: droga, cocaína é veneno? Evidente que é veneno. Se ela altera o funcionamento do corpo humano, do organismo humano, é efetivamente veneno. E se eu ministrar cocaína em alguém com o fim de causar a morte e ele vier a morrer por overdose? Então eu tenho uma qualificadora objetiva ali de veneno. E existem vários outros, inúmeros venenos na natureza aí que podem servir como aí um meio para causar a morte de alguém. Porque quando a gente fala em meio é aquilo que a pessoa utilizou, é um instrumento que a pessoa utilizou. O susto, o cidadão está próximo, está no alto de um prédio onde não tem ali proteção. Você dá um susto no cara de cima, você assusta a pessoa, você tem ali, você causou o homicídio do cidadão através do susto, através de um grito, através da voz, mas se for um meio empregado aí, tá? Então aqui no caso aqui, veneno. Fogo, exemplo doutrinário, é a situação daquele que joga álcool em alguém ou gasolina e põe fogo. No Brasil teve um caso que ficou famoso, célebre, foi o do índio Galdino em Brasília. Os índios se dirigiram a Brasília para uma audiência que ia ocorrer no Congresso Nacional e ali ele foi dormir à noite numa avenida lá e se enrolou no cobertor e foi dormir. Passou um pessoal, jogou álcool hidratado, álcool combustível, colocou fogo no índio Galdino e ali ele se queimou. O processo se arrastou por vários anos porque houve desclassificação de lesão corporal para lesão corporal seguida de morte, depois anulou o júri, foi a novo julgamento. Então houve esse caso, ele é célebre, ele é inclusive fonte do entendimento de direito processual penal. Muito interessante o caso. E tem farta doutrina e jurisprudência sobre o caso disponível na internet. Vocês podem lá, caso Galdino dos Santos, no Google, vocês vão chegar aí às questões lá. Aí, explosivo. Explosivo é a questão da explosão, nós vamos ver lá nos crimes contra a comunidade pública que a gente tem o crime de explosão, você tem o crime de incêndio, então isso tudo é previsto. Mas se a explosão ela for utilizada como meio para praticar o homicídio, eu tenho um crime de homicídio qualificado aí através de explosivo. Asfixia. Asfixia é a interrupção aí da corrente de ar, ou seja, se interrompe a entrada de ar dentro do organismo humano. Pode ser através de enforcamento, de esganadura, de imprensamento, de afogamento, etc. O afogamento é uma espécie de asfixia e todas essas espécies efetivamente vão caracterizar aí um crime de homicídio qualificado. Tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Vejam bem, vocês têm a lei 94/55 que trata do crime de tortura, mas aqui a tortura é o meio de causar a morte. O cidadão fala, eu vou te matar, mas vou te matar aos poucos. Vou começar cortando os membros, a mão, o braço, a orelha. Então a tortura ali é para aumentar o sofrimento da vítima, para a vítima acompanhar a sua morte. Até o envenenamento ali você pode ter as duas. O cara vira pro cara, tá vendo? Isso aqui é veneno. Abre a boquinha aí, neném. Põe na boca do cidadão e obriga o cidadão, através de violência ou grave ameaça, a ingerir o veneno. Você tem a tortura psicológica da pessoa saber que já está ingerindo ali a sua morte, ou seja, aquilo que vai
causar a sua morte, que vai interromper a sua vida. Então aí seria uma forma de outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Vocês vão ver que isso aqui é a questão lá vista lá no Direito Penal 1 da interpretação analógica. Então, a analogia acontece quando para um fato não previsto em lei, aplica-se lei que regula fato semelhante. A gente vai ver isso aqui no parágrafo 5º, que trata do perdão judicial do 121. Lá no Código de Trânsito Brasileiro, a gente tem o homicídio culposo, mas não tem perdão judicial. Então, a razão do perdão judicial é o sofrimento do autor do crime, é o grave sofrimento. Um cidadão que bate com seu veículo aí, porque agiu com imprudência, com extremo excesso de velocidade e mata o próprio filho, ele vai sentir a mesma dor, só que foi na direção de veículo automotor. Lá não tem. Então, para um fato não previsto em lei, eu efetivamente vou aplicar a lei que regula fato semelhante. Lá do outro, a questão aqui é de interpretação analógica. O que é interpretação analógica? O legislador ele vem e coloca ali uma série casuística. Vamos pegar o exemplo aqui, vem no inciso terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo. Então pega a questão fogo. Fogo é aquilo que queima, é aquilo que deteriora a pena. Vocês vão ver que na lesão corporal vai se falar na vitriolagem, que é jogar ácido nas pessoas. O efeito do ácido é a queima do tecido também aí da pele. Então o ácido queima tanto quanto a pele. Aí ele vem aqui, ou outro meio insidioso ou cruel. Se esse outro meio for o ácido, apesar de não ter escrito aqui, o legislador fez aí uma possibilidade de extensão aí do fogo, outro meio insidioso ou cruel. E ali vai caracterizar se a vontade do agente, se o dolo é dirigido a matar a pessoa, a exterminar a pessoa, através aí do uso de ácido, vai caracterizar aí o crime de homicídio qualificado pelo uso aí de fogo, que na realidade, materialmente, vai ser a questão do ácido. Bacana, porque queima e vai efetivamente ingressar ali como circunstância que venha queimar a pele. O inciso 4 lá, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Para aqueles que querem ser promotor de justiça, vai uma dica: nunca coloquem na denúncia que vem lá que é meio que tornou impossível a defesa da vítima, porque é quase que impossível a existência disso. De qualquer forma, sobra uma possibilidade da vítima resistir, então o que se tem que colocar ali é recurso que dificultou a defesa da vítima e não recurso que tornou impossível a defesa da vítima. O promotor, quando faz isso aí geralmente cai ou no tribunal do júri ou em grau recursal. Vocês vão ver que, apesar da soberania dos vereditos, o artigo 593, parágrafo 4, lá inciso 4 do Código de Processo Penal, permite o recurso contra as decisões do tribunal do júri. Então tá aí. Traição, o agente se faz passar por alguém, então vem a questão de trair a pessoa ali, a traição, ele viola a confiança que a pessoa tem. Emboscada, ele aguarda a vítima escondido, surpreende a vítima mediante dissimulação. Ele vai aparecer, convida a pessoa para uma festa, quando na realidade ele está levando a pessoa para cometer aí a morte. E por fim aí, o inciso 5, ele trata aí para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou a vantagem de outro crime.
Isso aqui é a conexão teleológica ou consequencial, ou seja, existe um outro crime e aí ele vai matar a vítima para efetivamente não ser descoberto. É assegurar a execução. O cidadão quer fazer um assalto, alguém viu ele planejando, ele vai lá e mata a pessoa para cometer um roubo, para cometer uma espécie de crime. A ocultação, impunidade ou a vantagem de outro crime. Então aqui, para assegurar qualquer uma dessas situações. Isso é chamado de conexão consequencial. Bacana? Então tá aí as hipóteses de homicídio qualificado. Aquelas circunstâncias que agregadas ao homicídio simples continuam sendo homicídio, mas se forem constatadas essas circunstâncias, eles serão considerados qualificados. E qualificado é aquelas circunstâncias que vão ter o poder de alterar os limites da pena para mais. Ou seja, o que era de 6 a 20 passa a ser 12 a 30. Então, vê lá, reclusão de 12 a 30 anos. Então, parei com os senhores no feminicídio, que vai ser o inciso 6º aí, e a gente volta para estudar isso aí. Bons estudos e me mandem os e-mails da turma aí no meu WhatsApp para o Hugo, para que eu possa enviar material pertinente aos pontos tratados na aula de hoje. Abração e bons estudos.